Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui um breve resumo, sobre o desenvolvimento da doutrina da Trindade. Eu estou usando esse manual aqui apenas como pano de fundo. O objetivo aqui não é criticar seus editores, nem sequer a Igreja Assembleia de Deus, que é a dona desse manual. Esse manual aqui ele foi produzido para ajudar os evangélicos, principalmente da Assembleia de Deus, a terem um norte relativo às suas crenças, que eles consideram corretas, a trindade, imortalidade da alma, inferno de fogo, etc. Tal. Obviamente que eu não concordo com isso, mas eu respeito, tá? Eu estou usando apenas para que nós possamos retirar daqui os comentários, as informações que definem, especificamente aqui no caso, a doutrina da Trindade, tá bom? Tá? Aqui o que encabeça essa equipe é o senhor Ezequias Soares, a quem nós temos aí realmente em autoestima, tá bom? Então o objetivo aqui não é criticar nenhuma pessoa, e muito menos a religião, tá? Na verdade, estamos até elogiando, porque qualquer pessoa que se esforça em defender o que acredita é digna, obviamente, de muito respeito, tá? Então a gente vai usar esse manual aqui, e vou usar também esse aqui, ó, só para vocês verem, tá bom? Inclusive, esse aqui é produzido pelo ICP, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. ICP, tá bem baixo aqui, ó, tá? Você compra essa Bíblia, não é tão cara, viu? E ela tem os apócrifos, tem muitos comentários, e você pode, obviamente, ler de tudo e retém o que é bom, Deixa eu fazer um resuminho para vocês aqui, que eu achei bastante interessante, que eles fizeram aqui. Isso aqui ficou bastante prático para apresentar para vocês nesse vídeo, Como que a doutrina da Trindade, ela ficou definida muitos anos depois da morte dos apóstolos, obviamente, Então, os principais concílios que definiram isso foram esses concílios aqui. Tem muitos outros foram feitos, inclusive alguns no meio aqui também, mas os principais que definiram a Trindade foram esses aqui, tá? Então, o que ficou definido no concílio de Nicéia 325? Antes, deixa eu lembrar vocês, todos esses concílios que vocês estão vendo aqui nessas cidades aqui, que eram cidades famosas na época, eles foram organizados e liderados por governantes pagãos. Por exemplo, no primeiro aqui de Nicéia foi por Constantino. Os outros aqui não me recordo agora, eu sabia, mas esqueci. Esse foi por Constantino, imperador de Roma, tá? E ele era cristão? Ele reconhecia Jesus? Não, tá? Ele era adorador de deuses falsos, Mas ele queria organizar a religião no império, manter o povo unido, e chamou os bispos que defendiam aquilo que eles tinham como crenças bíblicas, Falou, vamos unificar isso aqui, entendeu? Vamos organizar isso, E o que ficou decidido ali? Teve um bispo chamado Ário, que ele não concordava com a igualdade do filho e do pai. Ele colocava o filho abaixo do pai. Na verdade, o próprio Jesus se coloca abaixo do pai. Ele fala, o pai é maior do que eu. Mas os bispos lá de Nicéia, na época, falaram, não, ele é exatamente igual, E, pelo que conta a história, parece até que ele tomou tapa na cara aqui, foi excluído da reunião, porque ele não concordava em colocar, o filho no mesmo patamar do pai, entendeu? O filho tem suas qualidades, obviamente, mas ele não é exatamente igual ao pai, E ele foi retirado dessa reunião, tá? Pelo que consta aí os anais da história, tá? O que ficou decidido, então, pelos bispos liderados por Constantino, imperador pagão? Que o verbo, no caso de Jesus Cristo, ele é verdadeiro filho de Deus e da mesma substância, portanto, ele não tem nada diferente do pai, tá? Ele é consubstancial, entendeu? Do filho e do pai, No caso de Jesus Cristo. O que é consubstancial? Tem exatamente a mesma substância, chamada substância divina, essência divina, Ele é exatamente igual ao pai. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. Embora se empregue o termo Deus para ele, entendeu? Em alguns casos, como se emprega também para pessoas e anjos, mas ele não é exatamente igual a Jeová. Ele não tem, inclusive, a mesma glória que Jeová. Jeová é muito mais glorioso que ele, tá? Aí, mais tarde, foi definido o quê? Ficou faltando um componente para fechar a soma aí da Trindade, Em 381, em Constantinopla, se não me engano, hoje é onde é a Turquia, entendeu? O que ficou decidindo ali? Ficou decidido que o Espírito Santo também é Deus. Só nessa data, gente. Olha só. Quase 300 anos depois da morte do apóstolo João. Aqui, 300 anos aqui, todos já tinham morrido. João foi o último vivo, Então, pode-se contar aí pelo menos 300 anos depois da morte dos apóstolos, que bispos, denominados, entre aspas, cristãos, passaram a decidir que o Espírito Santo também era uma pessoa. Mas não pode ter três deuses. Então, ele, junto com o Filho e com o Pai, passou a ser a Trindade. Dessa data em diante aqui ficou definida a Trindade. Perceberam? 3 pessoas divinas, mas um só Deus, tá?
Aqui em Éfeso teve um outro concílio, entendeu? Porque o detalhe é o seguinte, como que a Trindade se sustentou, se uma delas morreu, que no caso foi o Filho? Então ficou faltando uma pessoa para manter esse Deus fechadinho, completo, 100%. Aí o que ficou decidido aqui? Que Jesus Cristo, ele era Deus homem, ele era a união de duas pessoas, tá? União de duas pessoas. Ele tinha a pessoa carnal e a pessoa divina. Tinha duas pessoas em Jesus Cristo. Isso aqui foi chamado na época de nestorianismo, pelagianismo, alguma coisa assim. Aí houve uma nova, mas isso aqui criaria uma quarta pessoa, né? Aí, em 451, eles decidiram, não, isso aqui está errado, vamos corrigir isso aqui. Então não tem duas pessoas, na verdade tem uma pessoa só. Olha a confusão, gente, é uma pessoa só, mas que tinha naturezas. Então Jesus Cristo tinha uma natureza humana, gerada de Maria, e uma natureza divina eterna. E não duas pessoas em uma, apenas naturezas. E o que morreu foi a natureza, e não a pessoa, né? Porque como que poderia morrer o Deus homem? Também não teria sentido. Olha quanta coisa que foi sendo discutido no decorrer dos tempos, né? Então, o que se pode dizer? Pode dizer o seguinte, a Igreja Católica na época não tinha esse nome, mas foi ela que fundou essa doutrina e criou essa confusão toda, né? Aí fica aquela história, né? Já que todo mundo acredita, é verdade? Não, gente, não é porque todo mundo acredita ou defende que seja verdade, né? Aí, deixa eu resumir para vocês aqui, que meu tempo está acabando de gravação. Inclusive aqui, ó, eles fazem na página 90 mais um resuminho, né? Dessas coisas, né? Tem hora que perde o foco aqui, gente, peço desculpas. Mas eu quero destacar para vocês aqui o artigo de fé, tá? Os principais artigos de fé, são 44 na verdade. Aqui não estão todos, aqui está 3 até o 25... até o 27 aqui do outro lado, tá bom? Está aqui, ó, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vamos fazer um resuminho, então, desse artigo de fé. O que diz aqui, ó? Olha, o que diz? Diz assim, ó. A fé universal é esta, né? Que adoramos um Deus em trindade e trindade na unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. Veja que eles usam muito termos teológicos, né? Substância ou essência, né? Pois existe uma pessoa do Pai, outra do Filho e do Espírito Santo, mas as deidades são iguais, eles são coeternos, incriados. O que significa? Nenhum, eles sempre existiram, são eternos e sempre existiram. Incriado quer dizer, não teve criação, tá? Pai imensurável, insondável, né? Seria outra palavra para isso, imensurável, imensurável. Pai eterno, Filho eterno e o Espírito Santo é eterno, tá? O Pai onipotente, também o Filho e também o Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. No entanto, não há três deuses, mas um só Deus. Olha que confusão, gente. Porque o que se destaca são três pessoas exatamente iguais, distintas ontologicamente uma da outra. Elas não são fundidas, emendadas, por assim dizer, né? Tanto é que o Filho esteve na terra, o Pai no céu, mas é o mesmo Deus, né? Isso não tem o menor sentido, não tem a menor lógica, né? Mas olha, a confusão aparece aqui, ó. Olha o que aparece aqui. O que vocês viram? Eterno e incriado. Olha aqui embaixo como que os próprios artigos de fé criados pela Igreja Católica na época e hoje seguida pelas evangélicas são contraditórios. Ó, o Pai não foi feito de coisa alguma e nem criado. O Filho procede do Pai somente. Não foi feito nem criado, mas gerado. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Não foi feito nem criado, mas ele é procedente. Perceberam? Aqui em cima diz que eles são todos, né? São incriados, ou seja, sempre existiram e são eternos. Aqui já fala que o Pai apenas não foi feito de nada, nem criado, nem gerado, mas o Filho procede do Pai. Ele não foi feito nem criado, mas foi gerado. Por quê? Porque existe 7 expressões na Bíblia que são aplicadas a Jesus Cristo como gerado ou criado. Então eles anulam isso aqui e colocam gerado, né? O Espírito Santo, obviamente, é enviado pelo Pai e enviado no Novo Testamento pelo Filho. Perceberam, gente? Aí fala que não existe, lá embaixo, não existe nem primeiro nem último, nem maior nem menor, etc. tal. Realmente informações que são totalmente contra a Bíblia, né? Totalmente contra a Bíblia. Deixa eu tentar só melhorar a resolução. Perceberam, gente? Que coisa confusa, né? Aí, para fechar, eles falam assim, ó, não adianta você tentar entender a Trindade que você não vai conseguir, né? Apenas aceita isso e pronto, acabou, né? Você acha isso correto, gente? Com certeza que não. Um leitor sincero da Palavra de Deus, obviamente, ele vai raciocinar e ver que não tem o menor sentido essa doutrina tão confusa.
Um forte abraço a todos.